Boa noite, gente querida. Primeiro, quando a gente chega no aniversário, a gente tem que dar os parabéns, né? É muito bom poder participar com vocês desse momento tão especial, dessa data tão especial. Há 135 anos não é para qualquer um, né? É muito bom. Trago um abraço, né, da nossa igreja, ali em Vinhedo, que também tem um braço em Jundiaí, em Valinhos, e é uma alegria poder compartilhar com vocês, com os irmãos, acerca de um tema tão importante, essencial, que é sobre maturidade. É muito bom a gente saber que a nossa caminhada com Jesus é essa caminhada que nos faz maduros. E é muito bom a gente poder participar disso, levando o amadurecimento a outros, a vidas, à cidade de Itatiba. E eu creio que esse tema, maturidade, é um dos tantos temas dicotomizados pela religiosidade, a partir da separação entre o que é maturidade cristã e o que é maturidade emocional. Não sei se você já percebeu, mas a gente tem muitas vezes a tendência em dicotomizar, em separar a maturidade cristã de maturidade emocional, quando, na verdade, esse é um tema que deve conduzir a nossa vida de forma única. Uma vez amadurecidos em Cristo, nós também somos amadurecidos emocionalmente. Afinal, a nossa vida com Jesus é uma vida que ela não está limitada ao que nós fazemos aqui aos domingos ou nas nossas igrejas espalhadas. Na verdade, eu creio que um dos maiores desafios da igreja contemporânea é, então, de compreender que maturidade cristã é algo a ser desenvolvido, distribuído amanhã, segunda-feira, quando nós nos deparamos com os nossos trabalhos, com os nossos encontros, os nossos relacionamentos, a nossa vida na empresa, a nossa vida na faculdade. É ali que a maturidade cristã deve, então, ser parte intrínseca da nossa maturidade de vida. O que é ser maduro com relação ao cristianismo, se não ser maduro com relação à vida? Mas, como eu disse, esse é um tema, infelizmente, muitas vezes dicotomizado. Eu quero apresentar para vocês aquilo que eu estou chamando aqui de paradigma secular do amadurecimento. Eu creio que na sociedade em que a gente vive, eu, você, no nosso dia a dia, nós somos, muitas vezes, treinados ou, muitas vezes, impulsionados a amadurecer a nossa vida dentro desse paradigma secular de amadurecimento. Imagine a sua vida sendo aí este triângulo, e eu olho para a sociedade na qual nós vivemos, eu olho para a nossa maneira de viver a vida, e muitas vezes nós relacionamos maturidade a 3 áreas, ou 3 momentos, ou 3 princípios relacionados à nossa vida. Nós dizemos que as batalhas, as lutas nos fazem amadurecer, não é? Quem aqui nunca passou por momentos difíceis, por realidades difíceis, seja na sua vida pessoal, seja familiar, seja na igreja, e que a gente olha então para as batalhas, a gente olha então para as lutas, quando nós passamos por elas e nós chegamos à conclusão: ela me fez amadurecer. A luta me fez amadurecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: na maioria das vezes em que nós usamos as lutas, as batalhas, como sendo este princípio ou este fator que colaborou para o meu amadurecimento, na maioria das vezes, nós utilizamos as derrotas que nós tivemos para, então, dizer: amadureci. Da próxima vez vai ser diferente. Batalhas, lutas, inimigos, muitas vezes são questões que nós relacionamos
dentro de um paradigma social, secular, acerca do que nos faz amadurecer. Mas nós também dizemos, entendemos, que os mestres que nós nos deparamos ao longo da nossa vida também colaboram para o nosso amadurecimento. Não é? Eu estou chamando aqui de mestre o nosso conhecimento natural. À medida em que eu estudo, à medida em que eu convivo com pessoas, à medida em que eu vou galgando e construindo títulos, na maioria das vezes, isso tem uma relação direta com o que a nossa sociedade diz e incorpora, então, acerca desse processo de amadurecimento das nossas vidas. Mas existe também um terceiro fator, que, socialmente falando, é um fator conectado ao amadurecimento. Idade. Idade. Os cabelos vão ficando brancos, ou vão caindo, né? Eu estou com 6 fiapinhos de branco na barba, assim, minha esposa fica contando. A minha filha já conta. Eu queria ter mais, né? Por quê? Porque muitas vezes idade está relacionado à sabedoria, está relacionado ao amadurecimento. Então, é ou não é que, socialmente falando, dentro de um paradigma secular, de vida, não religioso, essas áreas da vida, esses momentos da vida, sejam lutas, batalhas, seja o conhecimento adquirido, seja a idade, tem uma relação direta com maturidade. Maturidade. E muitas vezes nós, cristãos, assimilamos isso como verdade única, absoluta, acerca do processo de amadurecimento que nós temos para desfrutar e viver. Muitas vezes nós condicionamos maturidade apenas a estes princípios, a essas circunstâncias, a essas situações. Quando aquilo que nós cantamos aqui repetidas vezes, aquilo que nós celebramos aqui em alguns momentos, a vida de Jesus reflete uma outra maneira de nos levar ao amadurecimento. Porque concordam comigo que para você que é jovem, ou para você que se sente jovem, seria extremamente limitado dizer que só tem como você desfrutar de maturidade se você viver quebrando a cara. Ou que para você adquirir maturidade, você vai ter que desfrutar de oportunidades acerca de circunstâncias e situações, de estudos, de oportunidades que te levem, então, ao amadurecimento. Ou você vai ter que ficar velho para amadurecer. Enquanto a idade não chegar, você não vai desfrutar de maturidade. Eu tenho visto, muitas vezes, discípulos de Jesus relacionando maturidade a essas circunstâncias naturais. Por isso, eu quero propor um outro caminho acerca da maturidade. O Salmo 119, versículo 130, diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento. E aqui, no texto hebraico, é uma palavra que também pode ser usada para maturidade aos inexperientes. Então, perceba, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento, maturidade aos inexperientes. Então, parece-me que a gente está diante aqui de um outro caminho para a maturidade. Um outro caminho, que não apenas as lutas e as batalhas, que não apenas o conhecimento adquirido, que não apenas a idade chegando. Um outro caminho que as Escrituras revelam a mim e a você que nós podemos desfrutar de maturidade.
Eu costumo dizer que a Bíblia é cheia de segredos revelados, graças a Deus. Nós, muitas vezes, passamos ou deixamos passar despercebidos estes segredos. E aqui, nós estamos diante de um segredo. Todos nós, na jornada da vida, que muitas vezes nos faz tomar sustos, situações inesperadas, todos nós, em algum momento, chegamos à conclusão de que como eu queria ter experiência agora para lidar com esse negócio. Ou isso só acontece comigo? O tempo todo eu estou diante de situações em que eu olho e eu digo, meu Deus, eu preciso de experiência nesse negócio. Eu preciso saber como eu vou lidar com isso. Como é que eu lido com esse negócio? E eu acho que isso vai ser assim até Jesus voltar. Mesmo que eu, com os meus 60, 70, 80, 90, assim como talvez alguns de vocês, se deparam cotidianamente com realidades na vida em que a questão é, eu não tenho experiência para lidar com isso. Eu preciso de maturidade. Então, a gente vai ler o Salmo 119 hoje. Estou brincando, gente. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 119, dos versículos 96 ao versículo 105. Se você puder abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia no Salmo 119, do versículo 96 ao 105, eu creio que nós temos aqui segredos revelados acerca de um Deus que nos ama e que tem maturidade para nos dar, não apenas essas que está relacionada aos tombos que levamos, às pancadas que levamos, ou ao conhecimento que nós adquirimos, ou à idade que chega, mas uma maturidade que vem atrelada à sabedoria do próprio Deus, para mim e para você. Este Deus que ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Diga-se de passagem, todos nós. E enquanto eu orava por esse tempo aqui, esse texto veio ao meu coração. Eu passei os últimos 2 meses precisando de experiência, precisando de discernimento. E Deus me levou ao Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo único dentro de todo o saltério. O Salmo 119, os estudiosos do Antigo Testamento concluem, a maioria deles, que o Salmo 119, diferente de todos os outros salmos, não foi um salmo escrito como um cântico ou como uma poesia, mas um salmo a ser apreciado como palavras de sabedoria. Salmo 119. E eu creio que nós, nos nossos dias, na nossa geração, para encontrarmos essa experiência, essa maturidade que nos ilumina, o que nós precisamos fazer é apreciarmos a palavra de Deus. E esse trechinho aí que eu vou ler com os irmãos, nos mostra, o salmista nos mostra, maneiras que nós devemos talvez resgatar, ou continuar, ou aprofundar sobre como nós encontramos na palavra experiência, maturidade. E o salmista, ele inicia o Salmo 119, versículo 96, exclamando: como eu amo a tua lei! Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. O dia inteiro. Primeiro princípio, ou primeira postura que nós precisamos ter diante da palavra que nos dá discernimento e sabedoria, eu creio que seja a devoção.
devoção. Devotar ou ser devoto tem a ver com me dedicar a algo. Me dedicar a algo. Nós precisamos, nos nossos dias, na nossa geração, a sermos dedicados à palavra. À palavra. Devotos da palavra. O salmista, ele está diante de uma porção da revelação, okay, na qual nós temos toda ela, mas ele nos mostra com as suas palavras aqui o quanto ele é devoto da palavra. Eu a amo, como eu amo a tua palavra, medito o dia inteiro nela. Eu creio que nós precisamos resgatar isso acerca da palavra de Deus. Nós vivemos dias, na nossa nação especificamente, onde nos últimos 15 anos nós temos um acelerado crescimento dos evangélicos. Mas quando nós nos deparamos com as realidades na nossa sociedade, do dia a dia da nossa nação, parece-me, a conclusão que a gente chega é que nós não fazemos diferença mais. Esse tanto de gente era para transformar uma nação. E a gente começa, então, a procurar argumentos ou justificativas, ou onde é que está o problema. E eu lido com adolescentes, jovens, e eu tenho cada vez mais concluído quão distante nós estamos da palavra. Nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que somos governados por Jesus, mas nós não devotamos mais a nossa vida à palavra. Nós não nos relacionamos mais com a palavra. Nós vivemos dias em que o que importa são as experiências. O que importa são os arrepios. O que importa é aquilo que eu senti, que pode ser diferente do que você sentiu, e assim a gente vai caminhando. Aí o problema é que quando a gente precisa de experiência, a gente não tem experiência. A gente não tem maturidade. Essa que a palavra diz, ela dá experiência, maturidade aos inexperientes. Aí a gente chega diante de um salmista e que nos mostra de onde é que vem essa experiência, essa maturidade da devoção. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Eu amo a tua lei. Eu medito nela o dia inteiro. Do que você é devoto? Do que você é devoto? Todos nós, diariamente, devotamos a nossa vida a alguma coisa. Uma boa maneira de você responder acerca do que é que você é devoto é olhar para o seu tempo, olhar para a sua agenda, olhar para onde você tem investido o seu tempo, as horas do seu dia. Porque o salmista deixa muito claro onde é que ele investe as horas do seu dia. Medito na tua palavra o dia inteiro. Eu a amo. Nós precisamos resgatar a devoção à palavra para que a maturidade cristã se transforme na minha maturidade emocional. Palavra e vida. Mas o Salmo 119, nessa porção, continua, e o salmista nos apresenta aqui um segundo princípio, no qual ele encontra essa maturidade na palavra, que é a regularidade. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto eles estão sempre comigo. Sempre comigo. Meu querido, minha querida, domingo à noite não é suficiente. Não é suficiente para adquirirmos maturidade e experiência cristã. Não é.
Nós precisamos de regularidade. E é interessante que o que o salmista está dizendo aqui tem uma relação direta com o que a nossa sociedade diz que é um pilar do amadurecimento, que são os nossos inimigos, que são as nossas batalhas, que são as nossas guerras travadas. O salmista aqui tinha uma guerra muito bem definida. Os seus inimigos tinham a ver com aqueles que poderiam invadir Israel, aqueles que ele precisava lutar com a nação para conquistar terras. E eu acho que nenhum de nós precisamos ter medo desses inimigos hoje, pelo menos por enquanto. Mas quem é que disse que nós não temos inimigos? Quem é que disse que você não tem inimigo? Que eu não tenho inimigo? Os inimigos mudaram de nome, mudaram de estratégia. A ganância tem sido um inimigo mortal. A vaidade, o orgulho, o prazer, o individualismo, o egoísmo tem destruído famílias, tem destruído vidas, tem destruído igrejas. E o problema é que nós passamos por esses inimigos e muitas vezes apanhando deles, perdendo as batalhas. E aí a gente olha para trás e diz, mas eu amadureci. Mas o salmista está nos propondo um outro viés de amadurecimento. Eu tenho mais sabedoria que os meus inimigos. Eu creio que tem como amadurecer com as batalhas, mas vencendo-as. Tem como a gente amadurecer com as guerras, sim, do nosso dia a dia, mas sem apanhar delas. Quando nós temos mais sabedoria que elas. E aí o salmista nos mostra como é que faz para ter mais sabedoria do que os inimigos. Tenha regularidade com a palavra. Elas estão sempre comigo. A tua lei, os teus mandamentos estão sempre comigo. Sempre comigo. E é isso que nos faz mais sábios, mais experientes, mais maduros que os nossos inimigos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, inspirado pelo Espírito, no capítulo 5, versículo 8 e 9, um texto clássico para nós. Ele diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E como é que eu faço para não ser devorado? Como que eu faço para não apanhar do inimigo? Como que eu faço para não perder a batalha? Ele continua dizendo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Agora preste atenção nessa palavra. Permanecendo firmes na fé. Regularidade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser regulares na palavra para que a palavra nos faça amadurecer. Regularidade. Dia após dia. Não tem desculpa. Nós vivemos, pela graça de Deus, numa nação e em dias onde ter contato com a palavra é algo imediato. É algo que acontece em qualquer lugar, a qualquer instante, ao toque de dedo. E nós precisamos ser regulares com a palavra. A maturidade cristã nos leva a uma vida de estratégias maiores do que as do nosso inimigo. A maturidade cristã significa que eu e você podemos viver a vida não apanhando o tempo todo dela, dos nossos inimigos, não passando o tempo todo por momentos no qual nós quebramos a cara e aí a gente olha para trás e diz, mas tudo bem, me fez amadurecer. Não! Nós podemos ser mais sábios que os nossos inimigos. Você pode ser mais sábio que os inimigos que você luta diariamente. Seja regular na palavra.
E o salmista continua nos trazendo um terceiro princípio, que é profundidade. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. É interessante porque o salmista diz assim: os meus mestres são muito sábios. Eles têm muita experiência, muita maturidade, mas eu tenho mais discernimento que todos eles. Aqui a gente tem um contraste entre a sabedoria humana, exposta pelo salmista na figura dos mestres, com a sabedoria divina, a sabedoria que vem do próprio Deus. E o que o salmista está dizendo para mim e para você, o que a revelação bíblica está dizendo para mim e para você, é que a sabedoria, a maturidade, a experiência a ser dada a mim e a você, disponível, que são maiores que a sabedoria humana, que o conhecimento humano. Mas, agora, qual é o segredo disso? O segredo, eu medito nos teus testemunhos. E esse negócio é um negócio extremamente relevante para os nossos dias. Porque nós somos de uma geração, todos nós aqui vivemos uma era, um momento da história, onde nunca se teve tanto conhecimento, tanta disponibilidade, como a que nós temos hoje. Tantas coisas acessíveis. Se você quiser agora procurar ou saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, você vai conseguir saber em 10 segundos. Agora, ao mesmo tempo, nós somos essa geração que tem e que usufrui de um oceano de conhecimento, mas 1 centímetro de profundidade. Nós conhecemos tudo, nós sabemos de tudo, mas nós não somos profundos em nada. Em nada. Aí, na hora que nós precisamos da maturidade, da experiência, a gente tem que aceitar o fato de que eu vou amadurecer à medida em que eu apanho da vida, eu só tenho como eu amadurecer à medida em que eu adquiro conhecimento, em que a idade chega. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, não, seja profundo. Seja profundo. Há sabedoria, há maturidade maior que as dos mestres, maior que a do conhecimento humano. Mas nós temos ainda um quarto princípio, a qual o salmista revela para nós segredo para adquirirmos essa maturidade. Obediência. Ele diz assim: eu tenho mais entendimento que os anciãos. Olha aqui. O que o salmista está dizendo é, para ser maduro, para ser experiente, não precisa esperar os cabelos brancos chegarem. E sim, a vida, o tempo passando, com certeza faz, e a própria sabedoria bíblica nos mostra isso, ok? Faz com que nós, com o passar do tempo, a vida vai nos ensinando, à medida em que eu passo por coisas, lido com coisas. Sim, eu adquiro conhecimento, mas existe um segredo aqui que nos revela que a maturidade, meu irmão, minha irmã, não precisa estar atrelada ao último dia da sua vida, em que você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu amadureci, e aí a vida acabou. Existe maturidade para mim e para você agora. Independente da fase da vida que você está vivendo, existe experiência, sabedoria para agora. Mas a obediência é um caminho para que isso aconteça, porque o salmista diz que ele tem mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos, afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra.
não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. A palavra de Deus exposta a mim e a você, o tempo todo, ou em muitos momentos da nossa vida, expõe áreas, situações na nossa vida em que precisamos decidir, em que precisamos tomar decisões, muitas vezes decisões difíceis, muitas vezes decisões desconfortáveis, mas é melhor obedecer. Porque à medida em que eu obedeço a palavra, à medida em que eu, na revelação das Escrituras para a minha vida, expõe áreas da minha vida e me coloca em contraste ou contraria áreas da minha vida, é melhor obedecer. Porque a experiência, a maturidade cristã, a sabedoria bíblica está diretamente atrelada com a minha disposição de obedecer. Não tem a ver com conhecimento, meramente. Não tem a ver com mero acúmulo de conhecimento, mas tem a ver com disposição de obedecer. Domingo após domingo, eu e você somos confrontados sobre áreas das nossas vidas, sobre decisões que precisamos tomar, e o que é que nós temos feito com isso? Porque o que fazer com isso significa a escolha pelo caminho da maturidade, que passa pela obediência. E é interessante que o salmista coloca a perspectiva da obediência justamente com a questão do tempo de vida. Do tempo de vida. Ele coloca que, para que a sabedoria, para que a experiência, para que a maturidade seja algo experimentado por mim, independente da idade, precisa passar por obediência. Então, sim, adolescentes, jovens, ou aqueles que são mais jovens aqui, provavelmente seja mais difícil para você obedecer. Porque a vida ensina para aqueles que já são mais anciãos que é melhor obedecer. É melhor obedecer. Mas o salmista continua e ele fecha essa porção do Salmo 119, trazendo um outro princípio que nós precisamos usufruir para que, na palavra, sejamos cheios de sabedoria, maturidade e experiência. E é o princípio da satisfação. Ele diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Eu ganho entendimento, sabedoria, experiência, maturidade por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que traz muito prazer para o seu paladar? Talvez você não goste de mel. O salmista aqui gostava de mel. O que é que traz? O status, o dinheiro, os bens, o conforto. O que é que traz prazer para o seu paladar? Nós precisamos encontrar satisfação maior do que tudo na palavra. Na palavra. Porque à medida em que isso acontece nas nossas vidas, à medida em que nós fugimos do caminho da falsidade, e aqui o que o salmista está dizendo é: existem caminhos que são colocados diante de mim que até parecem que são bons, até parecem que vão me levar a algum tipo de amadurecimento, de experiência, de coisas boas, mas eles são falsos. Eu queria dizer para você com toda tranquilidade: há caminhos diante de nós que se parecem que são bons, mas são falsos.
se parecem, você consegue até ver coisas boas, mas são falsos. Se algo nas nossas vidas tem nos dado mais prazer ao nosso paladar do que a palavra de Deus revelada a nós, são falsos. Qualquer outro tipo de conhecimento. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias em que, por conta de todo o conhecimento disposto a nós, a nossa geração, nós, como igreja, temos confundido muitas vezes o que a Bíblia nos revela. A Bíblia não é, se você é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, a Bíblia não é um livro da nossa religião. A Bíblia é um livro que revela a verdadeira história da humanidade. Não é a verdadeira história da humanidade cristã, é a verdadeira história da humanidade. Sendo assim, o que nós estamos falando aqui é de cosmovisão, é de maneira de olhar para a vida. O que a Bíblia nos revela, o que o Evangelho da Graça revela a mim e a você, é uma maneira real, única e verdadeira de enxergarmos a vida. E não a vida religiosa, a vida. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus, revelada a nós, e colocarmos diante delas posturas relacionadas à devoção. Você precisa amar a palavra de Deus. Regularidade. O tempo todo é o que nos alimenta. Profundidade. Gaste tempo. Profundidade. Não faça com a palavra aquilo que a gente faz com tudo ao nosso redor. Nós, hoje, já somos uma geração que conseguimos fazer, ou pelo menos achamos que conseguimos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Responde o WhatsApp, manda e-mail, recebe ligação, assiste alguma coisa passando na televisão, e a gente acha que dá conta. Mas isso não tem a ver com o relacionamento que Deus tem para mim e para você, que é um relacionamento de profundidade, que é um relacionamento de chamado à obediência, de mudança de rota, de muitas vezes decisões difíceis, mas que são seguras, e de satisfação. Se você não tem encontrado satisfação, então eu quero te convidar a mergulhar na vida de Jesus, porque a vida que Jesus tem para mim e para você, Ele mesmo diz, é uma vida abundante. Não é uma vida chata. É uma vida plena. É a vida do céu. Para mim e para você. Eu quero fechar lendo com vocês, mais uma vez, uma porção da carta de Pedro, mas agora a segunda carta. Em 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro está saudando aquele grupo de cristãos que viviam, estavam passando por um tempo de muitas pressões de vários lados e que estava fazendo com que a vida, a profundidade, o engajamento acerca do Evangelho, pouco a pouco, estivesse esfriando, estivesse deixando de ser profundo, eles estavam desanimando, por isso Pedro escreve a carta para eles. E na segunda carta, Pedro inicia ela, e eu vou ler dos versículos 2 ao 4 do capítulo 1, dizendo assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E aí preste atenção agora, no versículo 3, ele diz assim: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vejam, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. O salmista não tem a revelação que eu e você temos.
Eu e você temos a revelação completa daquele que, mesmo tendo criado todas as coisas e colocado no meio dessa criação de todas as coisas o ser humano para desfrutar de amizade, intimidade, comunhão plena com Ele. Plena com Ele. Satisfatória, profunda, regular, o tempo todo, em obediência. Mas que, a partir da nossa atitude de dizer para esse Deus amoroso e bom, ok, você me criou, mas agora eu dou conta da minha vida. Eu não quero ser governado por alguém, eu quero ser o meu Deus. E comendo daquele fruto, a humanidade, então, ofusca a glória de Deus, antes plenamente revelada em nós, para que fosse usufruída por nós. E que, então, todo o caos, toda a tragédia, toda a desconexão, toda a imaturidade tomasse conta das nossas vidas. Nós não nascemos para viver uma vida de imaturidade. Nós não fomos pensados e criados para viver o tempo todo quebrando a cara de inimigos e de batalhas. Nós não vivemos para esperar que o conhecimento nos faça amadurecer. Nós não vivemos para experimentar de maturidade à medida em que eu envelheço. Nós fomos feitos para usufruir de plena maturidade. Porque maturidade tem a ver com relacionamento com o Deus que é sábio, pleno, cheio de vida. E que Ele foi as últimas consequências para que eu e você, pudéssemos voltar a um relacionamento assim com Ele. Por isso, Jesus, essa revelação que o salmista não tinha, e essa revelação que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, diz a mim e a você, vocês têm agora. Agora. Tudo que vocês necessitavam para uma vida e para uma vida de piedade. E o que é esse tudo? Esse tudo é o Deus da história se fez carne, morreu naquela cruz, levando sobre Ele toda a nossa imaturidade, toda a nossa falta de experiência. Mas quando Ele ressuscita, Ele traz uma nova vida. E essa nova vida não é para o céu, é para agora. É isso que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, está dizendo aqui. E por meio disso, que nós temos revelado na palavra, em sua totalidade, por meio disso, nós agora podemos nos tornar participantes da natureza divina. Para quê? Para que a gente fuja da corrupção que há no mundo, que é causado pela cobiça. Jesus ressuscitou, está vivo. E Ele enviou a mim e a você aquilo que o salmista não tinha. O Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que é o Espírito da sabedoria. Sim, a gente pode amadurecer com as batalhas. Mas a gente não precisa amadurecer com as derrotas nas batalhas. Sim, nós podemos amadurecer com o conhecimento adquirido, mas não com o conhecimento humano adquirido. Sim, nós podemos amadurecer com o passar do tempo, mas que seja mais amadurecimento diante da palavra. Leve a sério a sua vida de devoção. Seja regular, seja profundo. Disponha o seu coração a obedecer. Troque qualquer outra satisfação por estar satisfeito na palavra. E aí, à medida em que isso é real na nossa vida, a vida de Jesus começa a fluir em mim e a você, porque Ele já fez tudo para que a gente pudesse usufruir hoje de vida e piedade. Essa é
o verdadeiro ou a verdadeira maturidade que Deus tem para mim e para você.